Olá, meus amigos, muito boa tarde para todos. Graças a Deus, né? Uma tarde abençoada, né? Uma terça-feira. Deus colocou no meu coração aqui uma palavra, eu vou estar deixando nessa tarde, compartilhando, que se encontra no livro de Atos, no capítulo 12, versículo 12. Eu vou estar lendo, vou ler o 12, o 13, o 13, o 13, o 12, o 13, o 14 e o 15. Depois eu vou lendo mais. Que diz assim: Eu, considerando ele nisto, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era e diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram e viram-no, e se espantaram. Só até aqui, depois eu vou lendo aqui. Então, essa palavra que Deus pôs no meu coração nessa tarde, né? Pedro foi preso, né? Por que ele foi preso? Porque ele pregava a palavra de Deus, né? E as pessoas não gostavam da palavra de Deus, né? Os fariseus, né? Não gostavam da palavra de Deus. E ali, eles então levaram Pedro preso e prendeu ali e colocou guarda para guardar ali a prisão de Pedro. Mas nosso Deus, como Ele é grande, Ele é maravilhoso, né? Ele enviou um anjo para tirar Pedro lá de dentro da prisão. E Pedro, então, quando o anjo chegou e falou para ele: sai daí, coloca a sandália nos seus pés, né? Pedro colocou e saiu junto com o anjo. Só que ele estava achando, ele não estava acreditando, ele estava achando que ele estava tendo uma visão. E ele foi saindo, né? Só que aí o anjo, quando chegou na porta de ferro, a porta de ferro da porta que saía para a rua abriu sozinha a porta. Aí Pedro viu aquela porta abrindo. Só quando chegou à rua, o anjo se ausentou. Aí o anjo se ausentou e Pedro procurou, então, né? Nisso foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então eles estavam orando ali reunidos, né? Porque Pedro estava preso. Aí só que quando Pedro chegou na porta, né? Aí ele estava dizendo assim que onde muitos estavam reunidos oravam. E batendo Pedro na porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. A menina saiu para escutar Pedro bater na porta e ela conheceu ele, né? Só que aí ela não abriu a porta, ela voltou para anunciá-lo, né? Aí, conhecendo a voz de Pedro, de gozo ela não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Então aí ela foi e anunciou para eles que Pedro estava na porta, né? Só que disseram-lhes: Está fora de ti, né? Como pode? Pedro está lá na prisão, como ele pode estar aqui, né? Aí, você está fora de ti, né? Está fora de ti. Mas ela afirmava, né? Ela estava afirmando para eles que Pedro estava lá. Que assim era, e diziam: o seu anjo, né? Mas Pedro perseverava em bater. Irmãos, esse perseverar em bater, nós nunca pode desistir, né?
Nunca podemos desistir daquilo que nós queremos, porque Pedro, ele estava insistindo naquela porta porque ele queria entrar, né? Ele estava alegre, que ele saiu, o anjo tirou ele de lá, então ele estava alegre, ele queria dividir aquela alegria com aquele povo que estava ali, né? Então ele perseverou em bater, e Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no, e se espantaram, e espantou quando viu Pedro bater na porta. Porque como pode, né? Pedro estava lá na cadeia, agora ele está na porta batendo. Mas ele estava orando, para que então que ele estava orando? Eles não estavam acreditando que na oração que Deus ia fazer o milagre? É aquilo, a pessoa ora, mas não acredita que Deus vai mandar. Né? Muitas das vezes nós oramos, mas não acreditamos que Deus vai resolver o nosso problema. Não acreditando que Deus vai fazer, né? Então assim, aquele povo estava orando, né? Quando Pedro chegou, eles assustaram, né? Aí eles assustaram. E acenando-lhes ele com as mãos, para que se calassem. Contou-lhes como o Senhor tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo partiu para outro lugar. Quando ele anunciou ali como ele foi que contou, como foi que ele saiu de lá de dentro da prisão, ele falou: agora anuncia para eles, né? Anuncia como foi que fez que eu saí de lá, né? Aí, quando ele falou isso, ele foi já para outro lugar. Ele estava solto, né? Foi para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço, que o povo fizeram um alvoroço na prisão quando deu falta de Pedro, né? Alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Ele estava fazendo um grande alvoroço lá na prisão, né, os soldados, para saber o que foi que aconteceu com Pedro, né? Porque eles não viram Pedro sair, né? E quando o Herodes o procurou e os não achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar, e partindo da Judeia para Cesareia, ficou ali. Então Herodes ficou muito bravo, né? Ficou mesmo com muito ódio quando ficou sabendo que Pedro saiu da cadeia. E ele estava irritado com os de Tiros e de Sidom, mas este vindo de comum, acordo ter com ele, obtendo a amizade de Blastus, que era o camarista do rei. Pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. Então, irmãos, o que eu quero dizer nessa tarde, com essa palavra, é que você percebe que Pedro, ele foi preso porque ele pregava a palavra de Deus. Pedro, Tiago e João, né, também foram mortos. Tiago foi decapitado, né? João foi degolado, arrancou a cabeça dele, porque eles pregavam a palavra do Senhor, né? Paulo também foi crucificado, né? Porque pregava a palavra de Deus. Hoje, irmãos, nós vivemos num país de liberdade, né? Que nós possamos pregar o evangelho, né? Pregar o evangelho, pregar a palavra do Senhor. E muitas das vezes, irmãos, nós não pregamos, nós não falamos da palavra de Deus, né? Então esse povo, ele sofreu pelo amor da palavra do Senhor. E nós hoje em dia temos toda a liberdade, porque o nosso país é um país abençoado, que nós possamos falar de Deus, pregar a palavra. Muitas das vezes eles ignoramos, né? Criticamos, ignora, mas eles não faz, não mata, não faz nada disso. Os governos, né?
os presidentes que nós temos, governador, tudo esse povo aí, eles não vai matar a pessoa, mandar matar uma pessoa que está falando da palavra de Deus aqui nesse país que nós estamos. Porque tem país para fora que lá eles já faz isso, né? Já mata. Mas aqui não, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, que Deus está conosco, né? Então, muitas das vezes, irmãos, nós temos calado. Muitas das vezes nós não temos falado da palavra de Deus, não temos pregado o evangelho. E Pedro aí, ó, ele saiu da prisão e dali ele já foi para outro lugar, né? Então eles não tinham medo, porque eles não tinham medo de pregar a palavra de Deus. Eles sabiam que muitas das vezes eles estavam correndo risco de pregar, mas eles iam, porque eles sabiam, né? Quem foi que viveu com eles, que andou na terra com eles, né? Então eles iam pregar a palavra do Senhor, porque eles conheceram Jesus andando, acompanhando Jesus, né? Onde Jesus ia, ele ia atrás, né? Então Pedro era o companheiro de Jesus, eram os discípulos, né, de Jesus. Então onde ele ia junto. Então Tiago também, né? Então a gente, muitas das vezes nós temos, né, calado, não temos pregado a palavra de Deus conforme é para ser pregado, né? Então é isso. E a oração também, né? Igual eu falei aqui, ó. As pessoas têm que orar, mas tem que acreditar que Deus vai fazer. Muitas das vezes nós oramos, mas não acreditamos que Deus vai fazer. Muitas das vezes você ora para uma pessoa, né? Mas ali você está orando e fala para a pessoa, você vai receber, você vai ser curado, vai ser liberto, mas muitas das vezes você não acreditamos na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Então nós temos que acreditar que o nosso Deus, Ele é poderoso. Ele pode fazer aqui além daquilo que nós pensamos, né? Ele é poderoso que Ele tirou Pedro lá da prisão, né? Ele ressuscitou Lázaro, que estava morto com 4 dias já. Ele ressuscitou a filha de Jairo, aleluias. Então o nosso Deus, Ele é poderoso. E Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Não há mais outro além dEle. Só Ele pode fazer milagre. Só Ele pode fazer milagre. Só Ele pode salvar, aleluia. Só Ele tem a salvação para a nossa vida. Amém? Que esta palavra do Senhor que Deus pôs ao meu coração nessa tarde, fica com essa palavra, medita nesse texto. Esse texto é maravilhoso. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, nessa tarde. Fica com essa palavra. Amém? Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.